Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de reflexão na palavra do Senhor através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, deixa aqui um comentário, deixa a sua curtida, também faz a tua inscrição e não esquece de compartilhar, manda para alguém que você ama, manda para alguém que é importante para você. Seja você também um emissor da palavra do Senhor. E nós finalizamos no vídeo passado o livro de Jó e hoje nós vamos dar início ao livro de Gênesis. Eu já falei em algum momento aqui para vocês sobre a divisão da Bíblia. Ela é dividida em duas partes, que é o Velho Testamento, composto de 39 livros, e o Novo Testamento, composto de 27 livros. Nós começamos aqui em livros poéticos, que faz parte do Velho Testamento, e eu achei interessante começar com essa parte dos livros poéticos, porque eles dão muitos conselhos sábios, conselhos que cabem em muitos momentos de decisões e definições de atitudes em nossas vidas. Agora nós vamos lá no comecinho, nós vamos começar com os livros da lei. Depois nós vamos passar para livros históricos, aí nós vamos para profetas maiores e profetas menores. E só então depois para o Novo Testamento, que ele se divide em 4 partes. Um é Evangelhos, o 2 é o livro histórico, que seria Atos, né? O 3 são as epístolas ou as cartas, e o 4 que são Revelações, que é lá o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Então hoje nós vamos começar o livro de Gênesis. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam
as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos e que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aqui no comecinho da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, nós vemos logo toda a criação de Deus, tudo que Deus deixou preparado aqui na terra para nós. Nós vemos todo o cuidado e o capricho dele para conosco. Ele separou as águas, ele separou a luz da escuridão, ele preparou para nós o sol, a lua, as estrelas, as árvores, a mata, os animais e tantas outras coisas que não tem como não crer em Deus, na minha opinião. Só de você olhar para tantos detalhes nesse nosso mundo, você vê logo que ele teve um criador. Não tem como isso aqui ter surgido sozinho, do acaso, como muitas pessoas, infelizmente, erroneamente ainda creem, né? Então aqui a gente pode ler sobre todo o cuidado que Deus teve na criação, inclusive na criação dos seres humanos, né? Ele fez assim tudo com muita ordem e excelência. Se nós formos analisar o nosso corpo, o jeito que o bebê é gerado dentro da barriga da mãe, todas as nossas células funcionando, os nossos órgãos, tudo dentro do nosso organismo, não tem como você não crer em Deus. Foi uma criação do Senhor, sim. Tudo que Ele fez e preparou e colocou aqui para nós desfrutarmos está aqui descrito em Gênesis. É claro que é muito mais amplo do que isso, é muito mais profundo do que isso que eu estou dizendo aqui, mas aqui é só um apanhado, um resumo mesmo do que nós vamos lendo e vamos entendendo, tá bom? E se você gostou do vídeo de hoje, eu peço para que você compartilhe, eu peço para que você mande para quem você ama, para quem é importante para você. Reflita nas palavras do Senhor, reflita em tudo que tem na Bíblia, leia a Bíblia em casa, tira um tempo para Deus todos os dias, dê, além do seu dízimo em parte financeira, dê também o seu dízimo em parte de tempo. Você já parou para pensar nisso? Que o melhor dízimo que nós podemos dar a Deus é em tempo para Ele, em dedicação a Ele, em prioridade a Ele. Deus quer nossa companhia, é isso que Deus quer, porque Ele nos ama incondicionalmente. Deus nos fez, Ele cuida e protege toda a sua criação, tá bom? Obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe.